ES2. Oferecimento Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer. Sicoob, faça parte. E Casa das Tintas. Conheça um novo jeito de comprar tintas Drive Color. 6h38. Uma boa noite para você. Veja os destaques do ES2 dessa quarta-feira. Presos os suspeitos de matar vereador no sul do estado. Marquinhos da Cooperativa foi assassinado a tiros em Presidente Kennedy há 2 meses. E no Noroeste, carga de frango foi desviada. O motorista foi preso em flagrante vendendo as mercadorias em Ecoporanga. E o fogo destrói lancha e 2 pessoas ficam feridas em Vitória. E o estado recebeu mais uma remessa de vacina contra a Covid. Chegaram mais de 70 mil doses da AstraZeneca e ainda hoje devem chegar mais de 40 mil da Pfizer. Colatina reduz ainda mais a idade e começa a vacinar pessoas acima de 24 anos. E pode se preparar porque vem muito frio por aí, viu? A previsão é de queda de até 10 graus nas temperaturas. Tudo isso e muito mais agora no ES2. A gente começa falando sobre a prisão dos suspeitos de matar o vereador de Presidente Kennedy, Marcos Augusto Costa Longa, conhecido como Marquinhos da Cooperativa. Um deles foi preso em casa logo pela manhã em Cachoeiro. Você vê aí o momento em que os policiais chegam à casa onde ele estava. O vereador Marquinhos foi morto no dia 27 de maio. O carro dele foi atingido por vários tiros em Presidente Kennedy. O secretário de Segurança do Estado, Alexandre Ramalho, está no sul do estado e deu uma entrevista agora há pouco. Foi feita uma operação de combate ao crime no sul do Espírito Santo. Várias pessoas foram presas. A Prisciele Venturini acompanha esse caso porque entre os presos estão, como a gente falou, suspeitos de matar o vereador. Não é isso, Prisciele? Boa noite para você. Exatamente, Maiara. Boa noite para você também. Boa noite a todos. 2 desses suspeitos foram presos hoje de manhã durante essa operação em Cachoeiro e Castelo. E eles são suspeitos não só do assassinato do vereador Marcos Costa Longa, o Marquinhos da Cooperativa, mas também de uma série de assaltos cometidos aqui no sul do Espírito Santo. O último a uma empresa de mármore e granito na semana passada, quando o vigilante chegou a ser feito refém por várias horas. Vamos ver na reportagem que o Thales Rodrigues preparou para a gente. O vídeo mostra o momento da prisão. O homem de blusa vermelha é apontado pela polícia como um dos assassinos do vereador. Ele foi encontrado de manhã em uma casa no bairro Aquidabã, em Cachoeiro. Outros 3 suspeitos foram presos, 2 em Cachoeiro e 1 em Castelo. Marquinhos da Cooperativa foi morto a tiros no dia 27 de maio, no interior de Presidente Kennedy. A caminhonete dele foi atingida por vários tiros. O vereador foi baleado e bateu o carro. A esposa dele e um amigo do casal ficaram feridos. Eles contaram à polícia que o crime foi cometido por homens encapuzados. 9 tiros. Nossa. O carro usado pelos suspeitos foi encontrado dias depois no interior de Presidente Kennedy. Estava queimado e com 6 marcas de tiros. Segundo a Polícia Civil, dos 4 presos hoje, 2 teriam envolvimento direto no assassinato do vereador Marquinhos da Cooperativa. Os homens também são investigados por suspeita de integrarem uma organização criminosa que cometeu diversos assaltos a empresas aqui no sul do estado. Foram 2 assaltos a postos de combustíveis. O primeiro foi no dia 13 de abril, em Presidente Kennedy. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que homens armados chegam e rendem um funcionário. O outro assalto aconteceu dias depois, na madrugada de 22 de março, em um posto no interior de Cachoeiro. Ainda de acordo com a polícia, o grupo seria responsável por um assalto na semana passada a esta empresa de mármore e granito em Jaciguá, no interior de Vargem Alta. Os homens também podem estar envolvidos no assassinato de 2 primos, no dia 5 de janeiro deste ano, em Atílio Viváqua. Agora no final da tarde teve uma coletiva, gente, aqui na delegacia de Itapemirim para falar sobre essas prisões. Desses 4 homens detidos hoje,
2 foram liberados porque, segundo a polícia, apesar de estar no local das prisões, inicialmente eles não teriam participação em nenhum desses crimes. Os outros 2, eles sim, segundo a polícia, eles formavam uma organização criminosa junto com um outro suspeito já preso no último sábado. Eles seriam então responsáveis por esses assaltos, por esses crimes que a gente viu aí na reportagem do Thales Rodrigues e também pela morte do vereador Marcos Costa Longa. Mas a polícia segue em busca da motivação desse crime, porque apesar de terem sido ouvidos, hoje os suspeitos negam as acusações. Vamos ouvir um trecho do que disse o delegado Tiago Viana, que está à frente das investigações. A gente foi verificando os fatos e vimos que eles praticavam vários crimes em vários locais, todos patrimoniais. E aí fomos verificar a presença deles em Presidente Kennedy e conseguimos confirmar que um deles estava na cidade no dia da morte e no dia da queima do veículo. Nós não podemos afirmar se foi homicídio ou se foi latrocínio, porque a gente não tem a motivação bem firmada ainda. Só a partir da investigação, dessa segunda fase, vamos dizer assim, da investigação, que a gente vai poder afirmar. Vamos prosseguindo na busca da motivação, ver se possíveis vínculos dele, para ver se a gente consegue chegar a um suposto mandante, por assim dizer, ou se foi um latrocínio. Essas prisões, pessoal, fazem parte de uma operação maior que está sendo realizada aqui no sul do Espírito Santo e que tem como objetivo esclarecer casos de homicídio. Desde o início da semana, 11 pessoas já foram presas aqui na região e essa operação deve continuar aí pelos próximos dias. Sobre isso, quem falou foi o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho. Vamos acompanhar. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, de forma integrada, conseguiu fazer a prisão de 4 homicidas na região sul. Nós estamos hoje com uma operação também deflagrada de ostensividade em todo o município de Marataízes e o objetivo é esse, é fomentar a integração e efetivamente colocar homicidas e traficantes atrás das grades, que são quem efetivamente elevam os números de homicídios no estado do Espírito Santo. Essa operação continua. Hoje na região sul, fizemos na região noroeste, norte, metropolitana e região serrana, e ela corre esse ciclo de novo o ano todo. E nós vamos continuar acompanhando também a operação e as investigações a respeito da morte do vereador Marcos Costa Longa. Maiara, esses suspeitos presos hoje, suspeitos então de envolvimento na morte do vereador, foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Volto com você. Ok, Priscila, obrigada pelas suas informações, atualizando esse caso, né, que tanto chamou a atenção aqui. Qualquer novidade, volta a chamar a gente. Obrigada, viu? Boa noite para você. A gente atualiza agora o ritmo da vacinação aqui no Espírito Santo. O estado recebeu mais uma remessa de vacina contra a Covid. Chegaram mais de 70 mil doses da AstraZeneca e ainda hoje devem chegar mais de 40 mil da Pfizer. A previsão é receber até o fim da semana mais de 190 mil doses de vacinas. E com mais doses chegando, o Colatina reduz ainda mais a idade e começa a vacinar as pessoas acima de 24 anos. Vamos voltar aqui para o nosso telão, então, conversar com a Gabriela Fardim, que tem essas informações para a gente. Notícia boa, né, Gabi? Boa noite para você. Ótima notícia, Maiara. Boa noite para você também. Boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, como você já adiantou, Maiara, a Prefeitura vai iniciar a aplicação da primeira dose nas pessoas a partir de 24 anos. Mas por que isso tão rápido? No sábado, a Prefeitura começou a vacinar as pessoas com 26 anos. Mas é que uma procura não foi tão grande quanto o esperado. Para não sobrar a dose, a Prefeitura decidiu, então, já no fim da manhã, no último sábado, baixar essa idade para 25 anos. Por isso, então, a vacinação amanhã já está aberta para as pessoas a partir dos 24. Lembrando que ao todo serão 1.600 doses. Essa vacinação vai começar às 8 horas da manhã em 5 locais espalhados pela
cidade. São os mesmos locais de sempre, as pessoas já estão acostumadas, mas eu vou reforçar aqui o ginásio que fica no bairro São Silvano, o ginásio do bairro Marista, também o clube que tem no bairro Maria das Graças, o estádio de uma faculdade no bairro Honório Fraga e na escola estadual Lions Clube. Só reforçando, então, a vacinação amanhã começa às 8 horas, mas a entrega das senhas, ao todo serão 320 senhas para cada um desses locais, será feita a partir das 6 horas da manhã. Então, quem tem a partir de 24 anos aí e ainda não se vacinou, tem que procurar esses locais de vacinação e acordar um pouquinho mais cedo para conseguir garantir uma senha e se vacinar com mais tranquilidade. Lembrando, Maiara, que também tem que levar a carteira de identidade e o CPF para conseguir receber a vacina. Tá certo, pelo visto amanhã vai ser disputado, né? Gabi, obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite. Olha, agora a gente vai para o sul do Espírito Santo, porque por lá deve chegar aí até o fim da semana quase 27 mil doses de vacinas contra a Covid e mais de 7 mil vão para Cachoeiro de Itapemirim. Vinícius Rangel, boa noite para você. Voltou aqui para o nosso S2, bem-vindo. E quais informações você traz? A gente teve um problema aí, infelizmente ele está sem áudio. Vamos tentar restabelecer o áudio do Vinícius. Daqui a pouco a gente volta. Vamos seguir agora para o nosso painel Covid, atualizar os números de hoje aqui nas nossas regiões. Foram confirmadas mais 6 mortes, total de 236.720 casos e 4.724 mortes. E em todo o Espírito Santo foram 15 mortes e 700 novos casos da doença. Total agora no painel de 11.862 mortos e mais de 541 mil casos confirmados. E depois dos comerciais, você vai ver que carga de frango foi desviada. O motorista foi preso em flagrante vendendo as mercadorias lá em Coporanga. E ainda o fogo destrói lanche. 2 pessoas ficam feridas num incêndio em Vitória. Daqui a pouco, no retorno do S2. S2 de volta, vamos direto então para Cachoeiro de Itapemirim. Agora sim conversar com o Vinícius Rangel, que traz todas as informações sobre a vacinação aí. Boa noite, Vinícius. Ei, Maiara, boa noite para você e também para quem está acompanhando o nosso jornal, o S2. Fico muito feliz de estar de volta aqui no nosso jornal, ainda trazendo informações sobre a vacinação aqui na região sul do estado. Até o final de semana, quase 27 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19 vão chegar aqui na nossa região para imunizar várias pessoas. 7 mil delas vão ficar aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E boa parte dessas doses aí serão destinadas para aquelas pessoas que estão aguardando aí a segunda dose de um dos imunizantes para completar o esquema vacinal. E aí sim terá a imunização 100% completa. As segundas doses serão destinadas para alguns públicos específicos, que são eles: pessoas com comorbidades, trabalhadores do sistema prisional, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, e também a primeira e segunda dose para aquelas pessoas que têm 35 anos ou mais. Agora, um recado muito importante para aquelas pessoas que moram aqui no interior de Cachoeiro de Itapemirim. A partir de sexta-feira, você que tem mais de 30 anos e não tomou ainda a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e tomar essa primeira dose para começar aí a ter uma imunização. Notícia boa pra gente aqui no S2, viu, Maiara? Volto com você aí no estúdio. Isso aí, mais vacina chegando em Cachoeiro de Itapemirim também, no sul do estado. Obrigada e até daqui a pouco, viu, Vinícius? Olha, vamos mudar de assunto agora. A polícia divulgou hoje mais detalhes do crime de Castelo. Tayla Bonicenha, de 22 anos, foi presa, suspeita de envolvimento no assassinato do marido, de 34 anos. O crime foi no último fim de semana. Além dela, o amante, François de Souza, de 25 anos, também foi preso. Segundo a polícia, os dois confessaram que há um mês faziam planos de matar a vítima. A mulher contou à polícia com frieza detalhes de como o assassinato aconteceu. Segundo o delegado que investiga o caso, a mulher e o amante cometeram o crime após a vítima tomar remédios fortes contra a depressão. Como o marido não dormia, ela, em pé, o abraçou. O amante se aproximou e esganou a vítima, segundo o delegado. A vítima era Alexandre Fim.
que morreu, né? E olha, ainda segundo o delegado, o crime foi motivado aí por dinheiro. A polícia prendeu em flagrante o motorista de uma empresa de avicultura por desviar parte da carga. O caso aconteceu em Ecoporanga, no noroeste do estado, e uma mulher que recebia a carga desviada também foi levada para a delegacia. A Gabriela Fardim volta ao ES2, traz os detalhes agora para a gente dessa história. Como que esse esquema acontecia, Gabi? Pois é, Mayara, de acordo com a Polícia Civil, o motorista contava com a ajuda do colega de trabalho, né, o ajudante de caminhão. E esse esquema, de acordo com o próprio motorista, já seria realizado há pelo menos 4 meses. Ele funcionava, de acordo com a Polícia Civil, da seguinte maneira: o motorista do caminhão, um homem de 52 anos, com a parceria do ajudante, eles paravam o caminhão no trajeto até o local das entregas. Aí eles tiravam uma pequena quantidade de frango das caixas que seriam levadas para os clientes. Com esse frango, eles montavam novas caixas. E aí essas caixas formadas com frango desviado eram vendidas para estabelecimentos em Ecoporanga sem nota fiscal, com preço bem abaixo do mercado. E por isso, então, a Polícia Civil decidiu investigar e durante essas investigações, vários estabelecimentos em Ecoporanga foram identificados, porque eles não eram clientes dessa empresa, mas ela vendia o frango fornecido por essa empresa, inclusive em alguns deles o preço era bem abaixo do mercado. Por isso, isso chamou a atenção da Polícia Civil também, que ontem decidiu monitorar um dos trajetos desse caminhão e quando o motorista ia fazer a entrega em um desses estabelecimentos, ele foi abordado pela polícia e foi todo mundo para a delegacia. O motorista confessou o crime, disse, como eu já disse, né, que esse desvio já era feito há pelo menos 4 meses. O ajudante que estava com ele ontem não é o mesmo que está sendo investigado pela polícia. Ontem foi o primeiro dia de trabalho desse colega e isso ficou comprovado, por isso ele foi liberado. Já a mulher que estava recebendo essa carga, ela foi para a delegacia também, só que lá ela assinou um termo se comprometendo a comparecer na justiça sempre que solicitada para prestar esclarecimentos. Essa mulher que tem 30 anos, então, vai responder em liberdade. Já o motorista do caminhão foi levado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Mas aí, Mayara, essa história não acaba por aqui ainda não, porque existe a suspeita de que esse desvio era feito também em outras cidades da região. Por isso, então, tem mais gente aí para ser identificada e presa. Então, as investigações da polícia de Ecoporanga continuam. Gente, a história é longa, hein, Gabi? Claro que a gente continua acompanhando aqui todas as informações nos nossos telejornais. Obrigada, boa noite, viu, Gabi? E olha, saiu da cadeia o motorista que invadiu um posto de combustíveis em Colatina. Você deve se lembrar dessa imagem aqui. O motorista invadiu um posto de combustíveis, né? Quase atropelou esse rapaz da moto, bateu numa bomba e atingiu um frentista. Depois disso tudo, saiu andando e foi encontrado pela polícia logo depois, escondido num cemitério. O motorista é o Milton Silva Martins Neto, de 39 anos. Ele foi preso no domingo por embriaguez ao volante e foi liberado ontem após uma audiência de custódia. Ele pagou uma fiança de R$ 4.400 e agora responde ao processo em liberdade. De acordo com a Polícia Militar, só neste ano, 91 motoristas foram levados para a delegacia em Colatina porque foram flagrados aí dirigindo sob efeito de álcool. E uma pesquisa da Polícia Rodoviária Federal revelou um dos trechos mais perigosos da BR-101 de todo o país, que fica aqui no estado, entre João Neiva e Ibiraçu. O local, inclusive, foi palco de acidentes recentes. A PRF afirma que a maioria dos acidentes ocorre por imprudência dos motoristas. A BR-101 cruza o país de norte a sul. O Luiz Carlos trabalha viajando por várias cidades cortadas pela rodovia e sempre vê muitas imprudências. O que a gente costuma ver de mais horroroso é a ultrapassagem forçada, né, em área de risco. Principalmente os caminhões, né, que eles não respeitam o carro pequeno. Uma pesquisa da Polícia Rodoviária Federal revelou que no Espírito Santo fica um dos trechos mais perigosos da BR-101 no país, ao lado de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. A ocorrência de acidentes, o que ocasionou os acidentes nesses locais, são em razão da imprudência do motorista. São elas: excesso de velocidade, falta de atenção na condução do veículo. Nós estamos observando muitos motoristas utilizando o celular na direção do veículo,
e isso tira a atenção. O trecho considerado mais perigoso aqui no estado começa no quilômetro 200 da BR-101, no município de João Neiva, e vai até o quilômetro 300. As imprudências mais registradas são excesso de velocidade, travessia irregular de pedestres e ultrapassagem em áreas proibidas. Dados da Polícia Rodoviária mostram que entre janeiro e julho deste ano, houve um aumento de acidentes entre os municípios de João Neiva e Ibiraçu, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, não foram registradas mortes. Só neste ano já foram 4. Entre os acidentes mais recentes está o de uma carreta que tentou desviar de um motociclista, bateu em outra carreta e caiu no barranco. No quilômetro 223, em Ibiraçu, um acidente entre um caminhão de madeira e 2 carros deixou a rodovia interditada. A PRF diz que trabalha para deixar as rodovias federais mais seguras. Estamos realizando uma operação de fiscalização de trânsito, principalmente nesse trecho onde está tendo essa maior quantidade de acidentes. Mas todo esse esforço da Polícia Rodoviária Federal não será efetivo se não tivermos a consciência do motorista. E uma lancha pegou fogo no final da manhã em Vitória. A embarcação estava fora da água, o mecânico fazia a manutenção e teve queimaduras no braço. Uma mulher que ajudava o mecânico também se machucou. Os bombeiros levaram 2 horas para combater as chamas. A imagem realmente impressionante, né? E na Serra, também na Grande Vitória, os bombeiros resgataram uma menina de 2 anos que caiu de um barranco e a cabeça ficou presa num prego. Eles tiveram que cortar o prego e a menina foi levada para o hospital com o prego ainda na testa. Ela passou por uma cirurgia para retirar, o prego e continua internada. Depois dos comerciais, você vai ver que tem frio vindo por aí, viu? E é muito frio. A temperatura pode cair até 10 graus de hoje para amanhã, segundo o Incapé. Agora são 7 horas em ponto. O S2 já volta. E um navio chegou ao Espírito Santo depois de atravessar o oceano usando uma nova tecnologia. Na verdade, é uma volta ao passado, aos tempos da navegação à vela, mas que no futuro pode ajudar muito o meio ambiente. Cada cilindro tem 24 metros de altura, equivalente a um prédio de 7 andares, e 4 metros de diâmetro. São 5 cilindros de aço. Nesse estaleiro, na China, eles foram acoplados no casco do navio. A primeira viagem foi para o Brasil, para esse porto em Vitória, no Espírito Santo. Esse é o primeiro navio de grande porte do mundo equipado assim com 5 velas rotativas. E a inspiração veio do passado. O vento sempre foi um aliado da navegação, então por que não usá-lo agora para ajudar a reduzir também os danos ambientais? No mar, o vento faz as velas, os cilindros de aço, girarem em diferentes velocidades. Com esse movimento de rotação, o vento circula no casco do navio de uma forma que gera uma força que empurra o navio para frente. É um fenômeno conhecido como efeito Magnus. Com essa ajuda do vento, o motor usa menos combustível e gera menos poluição. Cada navio pode emitir 3.400 toneladas de CO2 a menos por ano. A gente vai fazer um monitoramento de 1 ano para incluir toda a sazonalidade dos ventos ao longo da rota. E essas informações, junto com a experiência operacional, vão permitir a gente aperfeiçoar a solução e eventualmente instalar velas maiores, uma maior quantidade de velas para o navio, e aí a gente pode ter um ganho maior do que esse. O navio chegou vazio ao Espírito Santo e pode levar até 325 mil toneladas de minério de volta para a Ásia. No porto, as velas ficam deitadas e não atrapalham o carregamento em nenhuma operação. Foram 5 anos de estudo e 8 milhões de dólares para implantar o projeto. Nas próximas viagens, todos os dados serão coletados a fim de aperfeiçoar a ideia, para que no futuro, mais de 100 navios de grande porte da mineradora possam voltar um pouco ao passado e usar as velas, ainda que de aço e cilíndricas, para melhorar a eficiência e diminuir a poluição. A energia eólica está na origem da navegação comercial, mas ela deixou de ser relevante nos últimos 2 séculos. E agora a tecnologia permite a gente se reconciliar de novo com a navegação. Tá aí uma energia limpa, o vento. E olha, é bom se preparar, falando em vento, para o frio que vem por aí, viu? Por isso que hoje a nossa previsão do tempo está diferente, vai ser ao vivo de Cachoeiro de Itapemirim com Vinícius Rangel, porque parece que as regiões serrana e sul são as que mais vão sentir esse frio todo. Já tá frio por aí, Vinícius? Conta pra gente.
Ei, Mayara, olha, falar para você que já está batendo um ventinho aqui que tem despertado um friozinho a mais, mas por enquanto, olha, hoje Cachoeiro de Itapemirim fez a máxima de 30 graus. Nesse momento a gente está passando aí por 22 graus, podendo chegar aí nas próximas horas até 17. Essa onda de frio aí que já estamos falando desde o início do jornal, desde o ES1, ela vai chegar nesta madrugada e pode durar aí até o próximo sábado. Então, a gente tem que ficar atento aí e já tirar aquele agasalho de casa, porque nas regiões sul e serrana, a mínima amanhã pode chegar aí a 9 graus e máxima de 20. Já na sexta-feira, a expectativa na região serrana é de que a mínima seja de 4 graus. Nas regiões norte e noroeste, a máxima aí vai ficar na casa dos 23 graus. Esse é o momento, a gente realmente, como eu disse, tirar os agasalhos de casa, preparar aquele caldinho e curtir esse frio dentro de casa para quem pode. Enquanto a gente, Mayara e outras pessoas também, vamos trabalhar para levar muita informação para o povo de casa, viu? Volto com você no estúdio. É isso aí, tô vendo que você não é bobo nem nada, já tá aí com seu blazer, mas vou te falar que não tem nem roupa para esse frio todo, tá? Mas, Vinícius, obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você. Vamos ver como o mercado do café fechou essa quarta-feira. O Arábica Bebida Dura foi cotado a R$ 933 a saca. O Arábica Bebida Rio se manteve aí em R$ 743 e o Conilon tipo 7 ficou em R$ 567 a saca. E hoje a seleção brasileira venceu a Arábia Saudita nos Jogos Olímpicos com 2 gols do Richarlison e com os gols do nosso atacante.